Instituto de Ensino e Pesquisa aqui do Hospital 9 de Julho. A gente vai ter uma conversa bastante informal sobre saúde e esporte, as perspectivas e cuidados para a mulher atleta. Vamos discutir algumas particularidades da mulher atleta na avaliação da pré-temporada, prevenção, e desafios dos riscos de lesões esportivas no futebol feminino. Nós temos duas renomadas médicas que vão palestrar para nós. A doutora Carla Tavares Felipe Vieira é médica da Seleção Brasileira de Natação, médica do esporte das equipes profissionais do Minas Tênis Clube. Ela é coordenadora da medicina do esporte e da medicina preventiva da rede Mater Dei de saúde e da pós-graduação nacional de medicina do exercício esporte, o Inspirali Educação. É professora da pós-graduação de cardiologia do esporte da SBC, presidente eleita da Sociedade Mineira de Medicina do Esporte e Exercício e head de medicina esportiva da Volt Sport Science European Football, e a doutora Luísa Catarina Brusasco Grandini, que é médica do futebol feminino do Clube de Regatas do Flamengo, ex-médica do futebol feminino do Fluminense de 2019 a 23, médica staff da Maratona do Rio de Janeiro, membro da diretoria da Sociedade de Medicina do Exercício e Esporte do Rio de Janeiro, professora da pós-graduação de reumatologia da AFYA, ex-coordenadora do Instituto Brasil de Tecnologia da Saúde, da residência médica em clínica pelo HCPM Rio de Janeiro e reumato pela UFRJ. Até cansei de falar do currículo das duas aí. Muito obrigado pela presença. Vamos dar início, então, com a Carla, inicialmente. Obrigado pela presença. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui hoje. Quando eu recebi o convite do Pablo, fiquei extremamente honrada, muito feliz mesmo de estar aqui. Vou compartilhar minha tela, só me confirmem se está certinho, se vocês estão vendo bem. Ok. Tá certo? Bom, então vamos lá. O tema que me foi designado aqui é particularidades da mulher atleta na avaliação pré-participativa. Então, a avaliação pré-participação, avaliação pré-temporada, ela é... Eu não estou conseguindo passar. Aí. Ela é uma parte muito importante, né, de quando a gente está cuidando da saúde do atleta. E as características, tanto anatômica quanto fisiológicas, que diferem o atleta do sexo masculino da mulher atleta, elas precisam ser compreendidas e levadas em consideração por toda a comissão técnica e equipe multidisciplinar ao longo de toda a temporada. No momento da avaliação pré-temporada, isso não é diferente. A gente também tem que levar em consideração essas particularidades. Em geral, os objetivos de uma pré-temporada é a identificação de patologias clínicas que possam ser agravadas com a prática esportiva, identificação de alterações que determinem risco potencial de morte súbita durante o exercício, identificação de situações clínicas que possam comprometer a saúde da atleta, avaliação funcional, avaliação de capacidade cardiorrespiratória, tudo isso com o objetivo de estratificar risco, conhecer o estado atual do atleta para direcionamento do treinamento, garantir a segurança da prática esportiva, orientar adequadamente a prática esportiva e para liberar para o exercício, dar o famoso atestado médico aí para a prática de exercício físico. Bom, para isso, assim, eu tenho geralmente um passo a passo do que eu sigo aí na ordem da avaliação pré-temporada. E na avaliação das mulheres, tem aí mais um item, que é esse item que eu destaquei como item 6, que é a aplicação de questionários e ou pesquisas de condições específicas da mulher atleta. Quais questionários podem ser esses que a gente pode usar? Podem ser questionários que a gente mesmo já desenvolveu, com as perguntas que nós temos o hábito de fazer,
Mas a gente tem algumas ajudinhas aí da literatura. Esse questionário que eu trouxe aqui é um questionário da Tati Parmegiani e da Maíta, são duas ginecologistas da Unifesp, e uma do Comitê Olímpico e a outra do Comitê Paralímpico. E elas desenvolveram esse questionário de pré-participação ginecológica. Então, seriam algumas perguntas que elas sugerem que a gente inclua na nossa avaliação pré-temporada, porque já vai direcionar aí algumas questões da saúde feminina. E temos em outros questionários também que podem ser aplicados em situações especiais, como durante a gravidez. Então, a gente tem o PARMED-X, que tem todo aí o questionário direcionado para que a gente avalie a segurança da prática de exercício durante a gestação. Bom, então falando dos objetivos de uma avaliação pré-temporada para a mulher, além de todos os objetivos que a gente tem alguns objetivos extra. Entre eles, prevenção e tratamento de doenças e lesões que são mais prevalentes na mulher, definição de estratégias para redução de cólica menstrual, TPM, quando presentes, prevenção e tratamento de disfunções do assoalho pélvico, avaliação de fluxo e duração da menstruação para programar ajustes de treino ou não, quando necessário, prevenção e tratamento de transtornos alimentares e REDS, que é deficiência relativa de energia para o esporte, e planejamento do ciclo menstrual conforme calendário competitivo e prevenção de gravidez indesejada. Então, esses aí são todos objetivos que geralmente não vão entrar numa avaliação pré-temporada de atletas do sexo masculino e para as atletas do sexo feminino a gente vai acrescentar. E qual que é a maior particularidade da mulher atleta? Por que que ela é tão diferente assim? O principal é o ciclo menstrual. Por causa do ciclo menstrual, a gente vai ter uma flutuação hormonal ao longo do período, e com isso, várias outras alterações podem vir como consequência. Claro que não é a única coisa, vou falar muito aqui para frente, mas o ciclo menstrual é a maior diferença que a gente tem aí entre homens e mulheres. E aí, queria trazer alguns fatos interessantes aqui que atletas elas possuem variações fisiológicas e psicológicas ao longo do ciclo, por causa dessa variação hormonal. E essas variações, elas podem influenciar tanto no desempenho físico, quanto impactar no planejamento e na periodização do treinamento. As alterações do ciclo menstrual, elas também podem ser um sinal de alerta em relação à saúde física da mulher atleta. Então, a gente tem que entender que tanto o ciclo menstrual pode interferir no treinamento, quanto o treinamento pode interferir no ciclo menstrual. E essa interferência, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Vou focar um pouco mais na parte negativa aqui, que é o que a gente tem mais que se preocupar. Mas vamos lá, então. Como que o ciclo menstrual pode interferir no treinamento? Por exemplo, em algumas situações como fluxo menstrual aumentado. A gente sabe que um quarto da população feminina tem fluxo menstrual aumentado, e isso aumenta o risco de deficiência de ferro, de anemia. E pensando especificamente nas atletas, a gente sabe que a deficiência de ferro, ela pode reduzir fornecimento de oxigênio para a musculatura, pode retardar algumas reações metabólicas, pode reduzir o rendimento esportivo como um todo. Então, podem ter vários impactos, simplesmente o fato de ter um fluxo menstrual aumentado. Outra coisa que a gente tem que sempre pensar, sempre avaliar, sempre perguntar na pré-temporada é sobre os sintomas de TPM. São mais de 150 sintomas, e a prevalência aí é de 50% a 80% dos sintomas como sintomas leves a moderados, mas que já podem ter impacto, porque um fluxo menstrual aumentado pode ser leve a moderado. Mas 3 a 8% são acometidas, inclusive, com sintomas severos de precisar, às vezes, procurar pronto atendimento por causa de dor intensa, por causa de cólicas e outras complicações. Então, gente, é muito importante a gente ter em mente na hora da pré-temporada que esses sintomas eles podem afetar tanto a qualidade de vida dessas atletas, quanto as atividades diárias e a prática de esporte. 77% das atletas que não usam contraceptivo, que o ciclo menstrual está ali normalmente, elas têm efeitos negativos do ciclo menstrual. E de 50% a 67% relata que os sintomas impactam nos treinos e na performance esportiva. Opa. Isso aqui também é de um estudo lá das meninas da Unifesp, da Tati e da Maíta, mostrando qual que é a percepção subjetiva aí das atletas em relação aos impactos do ciclo menstrual. Então, elas falando qual que é o período do ciclo que ela prefere competir e qual que é a influência dos sintomas de TPM sobre o desempenho.
Então, se tem influência da TPM, se não tem, enfim, a gente vê que existe uma variedade muito grande, né? Então, cada caso é um caso, a gente tem que individualizar e tem que pesquisar isso na avaliação pré-temporada, mas é muito importante a gente levar em consideração esses dados e, inclusive, pensar e passar isso para os treinadores após a avaliação pré-temporada e com o monitoramento do ciclo menstrual ao longo da temporada. Por quê? Porque pode ser programado o período de treino de acordo com algumas situações. Então, aquela atleta que se sente muito mal, por exemplo, na fase folicular precoce ou no período pré-menstrual. Então, a gente vai tentar ajustar para um treino um pouco mais leve nessa época. A fase folicular tardia pode ser uma época de treino muito intenso, então você pode ajustar, fazer alguns ajustes também relacionados a isso e preferencialmente baseado no monitoramento individual, que não seria só na avaliação pré-temporada e demanda um acompanhamento maior. E a gente sabe também que o treinamento ele pode interferir no ciclo menstrual. E quando que isso vai acontecer? Quando tem um desequilíbrio entre a ingesta de energia, a quantidade de energia que tem suficiente para os treinos e o tanto que aquela pessoa está treinando. Então, é o que a gente chama de deficiência relativa de energia para o esporte, que é o REDS, que já foi chamado de tríade da mulher atleta. Hoje, a tríade da mulher atleta é só um pedacinho do REDS, que a gente sabe que é uma síndrome muito mais ampla, que pode ser desde apenas a deficiência de energia para os treinos até a osteopenia, a osteoporose, a alteração da densidade mineral óssea. Então, a gente tem uma gama enorme aí de alterações que podem vir desse desequilíbrio, né? Então, pode gerar diminuição de massa muscular, diminuição do estoque de glicogênio, depressão, irritabilidade, diminuição de concentração, de coordenação, dificuldade de tomada de decisão, diminuição de resposta ao treinamento, aumento do risco de lesão, diminuição de performance. Então, esse é um outro ponto que a gente tem que estar sempre atento em geral, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar, a nutricionista vai fazer todo o recordatório alimentar, todos os cálculos para ver se a ingesta está adequada ou não, mas principalmente naqueles esportes de peso e as mulheres que se preocupam mais com a estética, o risco é muito maior de desenvolver essas alterações. Mas não para por aí, né? São várias as particularidades da mulher atleta, e entre elas aí vão ter também biotipo, anatomia, biomecânica, composição corporal, anatomia e fisiologia cardiovascular, a cinética e a composição muscular. Então, a gente tem que entender um pouquinho sobre tudo isso para saber o que pesquisar nesse momento da avaliação pré-temporada. Em relação especificamente à cinética e composição corporal, composição muscular, desculpa, é muito interessante a gente entender que a autoexpressão de testosterona ela vai levar uma hipertrofia do músculo esquelético, síntese de mais fibras musculares do tipo 2, uma maior densidade mineral óssea e, consequentemente, um aumento da força e da velocidade final. Então, essa é a característica, em geral, do homem, exatamente por causa da autoexpressão normal, né, masculina da testosterona. No caso da mulher, a autoexpressão de estrogênio vai levar à síntese de fibras musculares do tipo 1, menor densidade mineral óssea, melhor contratilidade e resistência muscular, menor fadiga, mas maior risco de fraturas por estresse, por exemplo. Então, tem coisa boa, tem coisa ruim, mas a gente tem que entender que são coisas diferentes. Então, que a gente precisa entender dessas particularidades para poder usá-las aí na nossa avaliação. Em relação à composição corporal, mulheres também são diferentes, elas têm menor massa magra, menor densidade mineral óssea, percentual de gordura maior, uma distribuição ginecoide da gordura corporal, então muito mais acúmulo de gordura ali, quadril, glúteo, né, do que abdômen, que no caso é até um ponto positivo, né, em relação à proteção de risco cardiovascular. Em relação ao metabolismo, é muito interessante a gente entender também, principalmente no endurance, que mulheres têm maior capacidade de oxidar lipídio como fonte de combustível. Os homens já oxidam mais proteínas e carboidratos. Então, tudo isso é importante da gente entender. Em relação à anatomia e biomecânica, tem alguns dados muito importantes. A gente sabe que atletas do sexo feminino, elas têm cerca de 2 vezes mais risco de concussão,
2 vezes mais risco de entorse de tornozelo e de até 6 vezes mais risco de lesão de LCA quando comparada ao sexo masculino. Eu não vou entrar em tanto detalhe, porque depois a Luísa vai falar mais dessa parte, mas só levando aqui, trazendo para vocês aqui, que muito por causa do ciclo hormonal feminino, vai gerar uma série de alterações, interações complexas, mas também algumas coisas relacionadas à anatomia e biomecânica. Então, o formato do quadril com valgo dinâmico, frouxidão ligamentar, os efeitos colagenolíticos da relaxina, a menor massa muscular, o tipo de biomecânica da mulher, como de aterrissagem, o tipo de mudança, a forma de mudança de direção é diferente, a redução do volume da força do LCA, entre vários outros fatores, vão deixar essas mulheres mais suscetíveis a esse tipo de lesão, e aí falando principalmente da entorse de tornozelo, a lesão de LCA e a concussão, que são as 3 mais estudadas aí. Em relação à fisiologia cardiovascular, também é muito importante a gente entender. Esse momento da pré-temporada é o momento em que a gente vai fazer a avaliação de risco, né, dessa paciente. E a sinalização de estrogênio, ela é o principal determinante das diferenças fisiológicas cardiovasculares da mulher. Elas que vão modular a atividade do miócito cardíaco, o remodelamento da responsividade da coronária, a vasoatividade periférica. Então, o estrogênio tem um papel muito importante. E o que a gente sabe? Que a mulher tem volume e massa do ventrículo esquerdo menor do que o dos homens, um menor volume sistólico, um menor débito cardíaco, menos glóbulos vermelhos circulantes, um hematócrito menor, uma concentração de hemoglobina menor, um menor consumo máximo de oxigênio, então uma menor capacidade aeróbica, uma menor capacidade cardiorrespiratória, menor atividade simpática, maior atividade parasimpática, maior vasodilatação periférica, queda maior da resistência muscular sistêmica no esforço e um desempenho esportivo entre 6 e 15% menor aí, dependendo de modalidade e várias outras características levadas em consideração. E por que que isso é importante na pré-temporada especificamente? Porque isso aí vai se mostrar importante na hora da análise dos exames que a gente faz. Então, o eletrocardiograma, por exemplo, da mulher, ela pode ser diferente do homem. A gente vai ter menos sinal de hipertrofia ventricular no eletrocardiograma, menos alterações de onda T, assim como no ecocardiograma, a gente vai ter menor hipertrofia ventricular. Alguém queria perguntar alguma coisa? É, menor hipertrofia ventricular esquerda, entre outras alterações que a gente pode, alterações não, diferenças que a gente pode ver de um para o outro. Nos testes funcionais, a gente sabe que as mulheres têm uma incidência de teste falso positivo muito maior do que o homem, e alguns estudos mostram que até 2/3 dos resultados de mulheres atletas podem vir falsos positivos, podem demonstrar isquemia, não sendo uma isquemia real, mas ao mesmo tempo a gente sabe também que quando o teste é pedido de forma adequada, com uma boa estratificação de risco prévia, ele tem boa relação com a doença coronariana. Mas muitas vezes, nossos atletas jovens, a gente não vai estar pesquisando tanto isso. Os atletas menores de 35 anos, o objetivo de um teste funcional, na maioria das vezes, é a avaliação de comportamento de pressão, a avaliação de comportamento de frequência cardíaca, etc. A gente também tem que entender que a mulher pode ser um pouquinho diferente nisso aí. Então, trazendo aqui as principais alterações que a gente pode ter, né, as principais diferenças entre o eletro e o ecocardiograma e a avaliação clínica cardiovascular de mulheres e homens, mas basicamente isso que eu acabei de falar. E aí, trazendo para as características físicas, a gente tem algumas outras coisas também que a mulher tem mais predisposição. Por exemplo, a incontinência urinária atlética, que é uma alteração muito frequente. Esse estudo aqui foi um estudo que foi feito no Rio em 2016, mostrando que 60% das atletas tinham alguma perda urinária, só 40% não tinham nenhuma perda urinária, e 30% delas com interferência na performance. Então, pesquisar isso na avaliação pré-temporada também é muito importante. Às vezes a gente fica muito ligado ali em algumas outras coisas, mas isso pode impactar na performance também, pode piorar a qualidade de vida. Então, a gente também tem que pesquisar esse tipo de alteração durante a avaliação pré-temporada. E por último, não menos importante,
a gente precisa tocar no assunto do estereótipo de gênero e de fatores ambientais que comprovadamente já mostram também que podem ter interferência na performance e no risco de lesões das mulheres, muito pela forma de lidar com algumas situações específicas da mulher, que muitas vezes são difíceis de lidar por algumas pessoas, ou tem tabus, enfim. E aí eu trouxe aí um artigo, fresquinho de ontem, publicado ontem no British Journal, falando exatamente desse assunto, né, que não é só a diferença anatômica, a diferença hormonal, a diferença de características físicas, biomecânicas, mas estas outras, situações também interferem na performance da mulher e podem trazer para a mulher atleta várias consequências. Então, atraso no diagnóstico de algumas doenças, por exemplo, aumento do risco de lesão por causa de questões, preventivas, de identificação, enfim. E uma outra coisa que eu acho muito importante citar é a diminuição da longevidade no esporte, que muitas vezes está relacionado também com essas questões ambientais, não necessariamente questões físicas. Então, achei interessante trazer para vocês isso e já ilustrando também com algumas mudanças que a gente tem visto hoje, já geral, das pessoas conseguindo entender mais e dentro dos clubes tendo um acolhimento maior em relação a essas questões. Então, um exemplo aí que eu trouxe foi a questão da Duda nas Olimpíadas, que a Duda foi campeã olímpica menstruada, né? A Duda da dupla Duda e Ana Patrícia aí do vôlei de praia. E isso foi uma coisa que deu muita repercussão, porque né, muita gente acredita, nossa, mas ficar menstruada durante vai diminuir performance. E hoje a gente sabe, tem atleta que se sente super bem nessa fase, compete bem, não impacta, e ela foi feliz assim, e ela divulgou isso. E é muito bom a gente também quebrar esses preconceitos e poder falar dessas coisas. Aqui do lado, uma outra campanha que foi lançada recentemente, esse mês também, que foi uma campanha do Manchester City, falando um pouco sobre estigmas da menstruação e dessa questão de tornar esse fato mais comum e normal dentro do ambiente esportivo. E aí, por último, eu trouxe aqui uma campanha também bem recente, agora aí de 20 de fevereiro, do Arsenal, que foi uma campanha também tentando normalizar as questões relacionadas ao ciclo menstrual. E foi feita uma educação de todos, dos atletas masculinos, atletas femininas, treinadores, toda a comissão técnica, equipe multidisciplinar, e levando em consideração várias coisas, até coisas que eu achei até muito interessante, assim, como que é visto o sangue, por exemplo, no futebol, quando você tem uma lesão traumática. Esse sangue é visto como bravura e etc. E o sangue menstrual é visto mais como uma fraqueza e não como, né, uma coisa natural. Então, achei interessante essa campanha também, achei legal trazer para vocês para mostrar que os clubes também têm entendido essas diferenças, têm trazido esse assunto à tona, e eu acho que nós, né, como profissionais aí da área de saúde, ou como médicos ou outros profissionais da equipe multidisciplinar, precisamos entender mais sobre essas peculiaridades, essas particularidades da mulher atleta e saber lidar com elas. Falando especificamente aí da pré-temporada, apesar então dos objetivos principais da avaliação pré-participativa na mulher atleta serem os mesmos que a gente já conhece amplamente aí da avaliação pré-temporada, é necessário também a gente levar em consideração as características anatômicas, fisiológicas e ambientais do contexto da mulher atleta para a investigação assertiva das patologias mais prevalentes, para a interpretação adequada dos exames que a gente vai solicitar na pré-temporada e para as tomadas de decisão individualizada, para que a gente possa trazer, de fato, benefício para a vida, qualidade de vida, performance e saúde dessas mulheres atletas. Então, pessoal, assim, o que eu queria trazer para vocês é isso. Não quis entrar muito em detalhes em algumas das questões para não entrar na parte da Luísa, mas depois que terminar também estou aí à disposição para a gente trocar ideia, trocar conhecimento e tirar dúvidas. Obrigado, Carla. Excelente apresentação, bastante abrangente. Eu acho que a gente poderia passar para a palestra da Luísa e depois, no fim, a gente fazer um bate-papo e deixar o aviso aí para quem tiver perguntas, colocar aqui no chat
E as perguntas vão ser discutidas a posteriori, tá bom? Obrigado pela presença novamente, Luísa. Fique à vontade. Obrigada. Deixa eu só confirmar se está aparecendo para todo mundo. Agora apareceu. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Com certeza está sendo um prazer poder falar desse tema que eu gosto, né? Trabalho todos os dias e com certeza assim, é um tema que precisa cada vez mais ser discutido. A gente precisa falar um pouquinho mais sobre essa modalidade, exatamente para entender um pouquinho mais das mulheres, né? Já que todo mundo sempre acha que nós somos um bicho de 7 cabeças. Então, a ideia é a gente tentar mostrar que não é tão assim. A ideia é exatamente isso. O futebol feminino está ganhando uma repercussão, ele está ganhando destaque no contexto mundial, no contexto social também. Então, a gente falar sobre alterações específicas encontradas, riscos maiores, acaba sendo muito atual, né? E aí, exatamente isso, a preocupação com alto risco de lesões. Então, os calendários, a correria para a gente tentar recuperar as pessoas, o risco aumentado de acordo com características físicas, a gente vai citar um pouquinho. E, assim, quando a gente fala de futebol feminino, acho que essa é a imagem que as pessoas costumavam ter. E, assim, logo de cara, o que eu tenho a dizer é: o futebol feminino é um pouquinho diferente. Temos um vídeo aqui mostrando algumas das lesões que às vezes a gente encontra, né? Claramente, lesões muito tranquilas. E aquilo, acho que muita gente acaba considerando o futebol feminino, inclusive, mais violento por esse tipo de lesão do que o próprio futebol masculino. E aí, dentre essas diferenças de lesões, a gente tem tido um número cada vez maior de trabalhos falando isso, de trabalhos tentando avaliar esse tipo de diferença, essas diferenças entre as incidências, tempo de recuperação. Ainda temos muito a aprender, né? Ainda temos muito a crescer com relação a esse tipo de trabalho. Com certeza, ainda tem um número infinitamente maior de trabalhos nos meninos, né? Mas aos pouquinhos a gente vai avançando nessas etapas, vai conseguindo ter mais informações. E aí, logo de cara, entre as diferenças, acho que a gente pode citar, né, as lesões do joelho, sendo 28 a 40% das lesões que costumam acontecer nas meninas, né? E citando condropatia, citando as lesões de LCA e menisco, né, sendo com uma prevalência muito maior, né, exatamente um risco pelo menos 2 vezes maior em grande parte dos trabalhos, né? Depois disso, a gente entra em lesões de tornozelo, principalmente em torces, as lesões musculares, que aí é interessante porque nesse aspecto as mulheres parecem ter fatores de proteção, então parece ter um pouco menos lesão muscular do que os homens. Lesões no quadril, bursites, tendinites, entrando mais uma vez nas concussões, que acabam também sendo uma causa importante de lesão no futebol feminino, né, e as próprias sobrecargas. E além exatamente como já foi até adiantado um pouquinho, essas lesões musculares, sendo mais comum nos homens, os entorses de tornozelo, né, sendo realmente 2-1, como já foi citado antes, né, e a gente entra, né, em diversas comparações, inclusive com relação à distribuição, né, que mesmo as lesões musculares parece ter uma distribuição um pouco diferente de sítio, e além disso, esse trabalho específico foi muito interessante, porque apesar de em várias comparações
os sítios serem até de forma semelhante, mas a severidade das lesões nas meninas foi realmente maior. Então, teve essa demora um pouco maior para fazer o retorno realmente às atividades. Então, foi bem interessante, porque leva mais um parâmetro para a gente avaliar, né? Se essas lesões realmente estão sendo durante treinos, durante as partidas, se está sendo realmente nos mesmos grupamentos musculares, mas principalmente isso, quanto tempo está demorando para a gente conseguir reabilitar esse atleta e fazer com que ele volte às suas atividades diárias. E aí, exatamente nesse contexto, a gente tem que entender por que tem essa maior suscetibilidade. Então, a gente volta naquele slide inicial, exatamente para falar de um pouquinho que até já foi falado, sobre fatores anatômicos, fatores fisiológicos, fatores biomecânicos e hormonais, que vão, nesse conjunto, atuar para levar essa diferença de distribuição das lesões. Então, logo de cara, a gente já cita as diferenças estruturais, citando diferenças ósseas, musculares, tendinosas, com efeito direto em força, potência, a distribuição de gordura, o percentual de gordura, a quantidade de capilares por unidade muscular, diferenças pulmonares, diferenças dessa distribuição de massa, diferença do centro de... Mas a mostra para tirar mim primeiro. Deve estar na sacolinha. Vê se não está na sacolinha. Quando ele foi, tipo, 100% em Tem alguém com o microfone aberto. Muito obrigada. E aí, uma coisa que é muito interessante, que às vezes, quando a pessoa começa a acompanhar futebol feminino, é exatamente uma diferença que acaba tendo de fenótipo. Então, assim, essa atleta agora na foto do São Paulo, mas que já não está mais, já está no Corinthians, é a Ariel. E, assim, a gente olha para essa atleta e pensa sobre como ela não tem músculo, né? Seria essa a impressão de ela está subnutrida, ela precisa se alimentar mais e coisa assim. E no futebol feminino a gente tem um perfil realmente um pouco mais slim, por assim dizer. Tem atletas, como aqui na outra imagem do lado, a Thay Silva, que tem uma musculatura mais bem estabelecida, mas assim, esse próprio perfil com uma musculatura com um volume menor também é bastante comum, né? E lembrar exatamente que não necessariamente quando a gente tem um volume muscular, a gente tem essa ligação direta com relação à força e eficiência muscular. Então, assim, ela tem um treinamento adequado, ela tem eficiência muscular sem ter necessariamente um volume. E aí já é uma diferença muito grande quando a gente pensa em futebol masculino, né? Por um volume muscular muito grande e até nos corredores, né, nos atletas de velocidade, vou citar o Neymar, a gente tem uma musculatura também muito definida. Então, é um susto que as pessoas, às vezes, tomam quando estão começando a acompanhar o futebol feminino. Além disso, dentre as diferenças estruturais, a gente tem que citar o ângulo Q. Basicamente, por causa de pelve, a gente acaba tendo essa linha que é formada desde da espinha ilíaca anterosuperior, passando pela patela até o tubérculo tibial, né, que forma o ângulo Q, a gente acaba tendo nas mulheres essa angulação maior. E aí, com essa angulação, a gente consegue avaliar como as forças são distribuídas durante o movimento. E aí, exatamente, a presença desse ângulo Q acima de 15 costuma estar associado com maior risco de lesões, principalmente de cruzados, por essa rotação interna maior da coxa. Então, tipicamente, as mulheres, pelo formato de pelve, acabam tendo esse ângulo e sendo mais um fator que junta nesse contexto, né, para mostrar entre os fatores que aumentam os riscos de lesão, em especial de LCA. Dentre as diferenças biomecânicas, a gente cita também o próprio centro de gravidade, que faz com que o gestual seja um pouco diferente. Tem algumas movimentações que talvez não sejam tão eficientes, assim como um controle motor, né? Em especial o controle de tronco, que é uma característica importante quando a gente está falando de estabilidade, né? E que torna-se essencial para a gente ter uma prevenção realmente das lesões. Eu vou falar mais para frente sobre isso especificamente. E aí, exatamente, esse alinhamento do quadril, fazendo rotações de coxa, mudando o alinhamento de joelho,
leva a possíveis sobrecargas de ligamentos, de tendões, né? Sem contar a própria formação desses ligamentos e tendões, que de uma forma geral são mais flexíveis, então fica passível de lesões por hiperextensão, né? E essa diferença de controle motor, que às vezes essa dificuldade de fazer os movimentos complexos e dinâmicos façam com que seja mais fácil da gente ter mais lesões no sexo feminino. Então, assim, quando a gente está falando de controle de tronco, a gente pensa exatamente nessa estabilidade, nessa coordenação motora, e inclusive com um core mais forte, a gente tem um melhor controle dos movimentos de membro inferior, e aí com isso, um risco também menor de lesões no joelho. Aqui é só para dar um exemplo, já vou falar sobre esse método, mas a gente vai ter aqui na imagem, vai fazer o salto, e aí agora a gente vai ver que o tronco vai inclinar ainda para a direita, antes de realmente voltar. E aí, esse tempo de resposta no solo aumentado também estaria associado a um maior risco de lesão. Então, aquele tempo que essa aterrissagem perdeu, com o tronco indo mais para a direita e voltando, são alguns milésimos de segundo que mostram essa falha de controle de tronco e que poderiam estar associadas com um risco maior. Esse exame aqui, especificamente, é uma avaliação biocinética, e é bem interessante que tem sido uma das ferramentas que tem sido essenciais no relação aos estudos desses padrões de movimento para entender quais padrões que costumam ser mais lesivos e até como fazer prevenção deles. Então, é bem interessante esse tipo de análise. Entrando, mais uma vez, porque já foi falado um pouquinho, as diferenças fisiológicas, né? E aí a gente pensa em diferenças de capacidade oxidativas mitocondriais de capacidades diferentes. A gente fala de concentrações diferenciadas de ATP, a gente fala de maior resistência devido a atividades de retículo sarcoplasmático, de concentração de enzimas glicolíticas. Então, assim, aspectos fisiológicos que associados até a aspectos anatômicos, por exemplo, a capacidade de troca pulmonar por meio de um pulmão maior em homens, ou então, assim, sistema circulatório com maiores concentrações de hemoglobina em homens, sistema musculoesquelético com maior força, maior quantidade muscular, volume muscular também. Então, são algumas diferenças que exatamente direcionam para diferentes capacidades. E aqui é um exemplo com relação a esses tipos diferenciados de compensação, por assim dizer. Que enquanto a gente pensa em oxigênio muscular, a gente pensa a gente pensa uma distribuição com fatores convectivos, com ventilação, com débito cardíaco, e a gente pode pensar em difusores, de capilaridade, de densidade mitocondrial. E aí, exatamente, as mulheres apresentando uma capacidade difusora maior, enquanto os homens apresentando os fatores convectivos maiores. Então, assim, levando exatamente a capacidades diferentes, e aí, com isso, sensações de fadiga e a tolerância à fadiga de forma diferente, que influenciam também nesse treinamento de uma forma geral. Entrando também, como já foi falado, nas diferenças hormonais, lembrar aqui do efeito direto do estrogênio na regulação metabólica de ossos, dos músculos, tendões, né? E aí um efeito direto de aumento de massa muscular, do conteúdo cartilaginoso do tecido conjuntivo, e também uma frouxidão de tendões e ligamentos, o que faz com que, nesses períodos em que a gente tem um aumento da taxa de estrogênio, sejam os períodos em que efetivamente a gente acaba tendo maior risco de lesão ligamentar e principalmente de cruzado, quando a gente está falando especificamente do futebol masculino. É a fase que realmente a gente fica com essa preocupação. Obviamente, o estrogênio não é em todo o tempo vilão, né? Para algumas coisas ele pode ter um efeito benéfico, exatamente de aumento de massa, de aumento de colágeno, aumento de regeneração muscular, uma redução de risco de lesão muscular, mas realmente é um período que a gente efetivamente tem um número maior de lesões de cruzado. E é muito interessante, porque assim, o efeito que a gente acaba tendo do estrogênio,
tem alguns trabalhos, como esse que eu acho extremamente interessante, que falam de uma alteração do comprimento do ligamento de até 0,8 milímetros ao longo do ciclo. Então, assim, parece pouca coisa, mas é uma alteração relevante que você fica oscilando todo mês ao longo do seu ciclo, né? Então, ao longo de um mês, você ter essa alteração, voltar para um comprimento inicial, é um tipo de oscilação que exige muito, com certeza. E aí, lembrando isso, então, nas fases foliculares, com estrogênio alto, a gente acaba tendo exatamente esse risco aumentado das lesões ligamentares, em especial o LCA, só que, em comparação, na fase luteal, né, com uma progesterona mais alta, a gente tem uma redução da força muscular, tem uma redução de fadiga, pode aumentar a quantidade de lesões musculares. Então, assim, não tem um período do ciclo que a gente considere ideal, por assim dizer, para a prevenção de todos os tipos de lesão. E aí, quando a gente entra dessas lesões que eu já falei sobre serem as mais comuns, a gente vai falar um pouquinho sobre essas peculiaridades que elas podem ter. Então, LCA, sendo realmente uma das mais comuns e graves no futebol, que realmente tem um impacto na carreira do jogador, diversos jogadores com término de carreira por causa desse tipo de lesão, até por causa desse tempo de reabilitação muito prolongado. Né? As mulheres acabam tendo essa incidência maior, e muitos trabalhos falam isso, um risco de 2 a 8 vezes maior do que os homens. Condropatia patelar, com certeza, são extremamente comuns no futebol feminino. Acho que é uma das patologias mais prevalentes. Pode ter um impacto importante a longo prazo, né, com realmente cronificação da dor. Então, essa atuação da fisioterapia é extremamente importante para a gente conseguir não entrar nessas fases de cronificação, né? E que também é 1,5 a 2 vezes maior do que os homens, seja por diferenças biomecânicas, diferenças hormonais, problemas patelotumorais prévios, que vão até ser mais comuns nas meninas. Né? E, assim, é muito interessante, porque existem diversas teorias sobre fatores de risco específico de LCA e de condropatia e todas essas alterações. E, assim, na verdade, temos diversas teorias, mas não temos nada que ainda explique realmente o que possa ser a causa principal. Então, assim, com certeza, a gente pensa em intervenções multifatoriais quando a gente está pensando em prevenção de lesão de LCA. As lesões de tornozelo, também extremamente comuns, principalmente durante mudanças rápidas de direção, e os próprios contatos com outros jogadores. Então, os traumas diretos, os traumas indiretos que a gente acaba tendo. Além disso, outro tópico que é muito importante no futebol feminino, que acaba tendo uma incidência maior do que no futebol masculino, são as concussões. E que, como falei, 2 a 3 vezes maior a chance de acontecer do que no futebol masculino. Tem alguns trabalhos falando sobre a recuperação ser mais prolongada e que as mulheres apresentariam mais chance de desenvolver a síndrome pós-concussão. Então, exatamente, os próprios sintomas até a melhora demorariam mais e seriam pessoas mais sintomáticas. Mas com relação a essas duas partes de baixo, com relação a esse prolongamento efetivo dessa síndrome pós-concussão, ainda muitos trabalhos devem ser feitos, né? São realmente teorias até o momento. E aí, essas também se dariam a diferenças biomecânicas. Tem algumas teorias que falam sobre o tecido cerebral feminino ser um pouco mais sensível a trauma, né? E o próprio estrogênio, que poderia causar uma maior sensibilidade com relação a esse tipo de trauma. Como já foi falado também, a gente tem os REDs,
né, essa deficiência relativa de oxigênio, de energia nos esportes, desculpa. E a gente, com certeza, tem que falar exatamente isso, sobre esse aspecto biopsicossocial em que o atleta está inserido. Então, lembrando de outros fatores psicológicos, fatores como o próprio treinamento, a inserção dela no contexto, irritabilidade. Então, assim, são fatores que a gente, às vezes, não consegue identificar de uma forma tão fácil, mas que vão ter influência direta com relação à performance e com relação à própria saúde dela. Então, é uma causa importante de amenorreia secundária, né? Nos homens, obviamente, a gente não tem amenorreia, mas cada vez mais a gente tem visto como o impacto dessa deficiência energética tem sido presente nos esportes masculinos, e realmente uma falta de trabalhos que mostrava exatamente classificada como tríade da mulher atleta, e aí esse avanço mostrou como a gente não estava vendo uma grande quantidade de lesões que tinham uma relação com essa deficiência, e que cada vez mais a gente entende esse contexto. E aí aquilo de os ciclos irregulares, às vezes, da própria atleta pode dificultar o diagnóstico, às vezes a gente tem as atletas não entendendo como isso sendo uma alteração, uma alteração, sendo algo anormal, né? E aí a gente entender que realmente é um trabalho de formiguinha para a gente conseguir passar esse tipo de informação e orientar e fazer com que a atleta e a comissão entendam sobre a importância desse controle de carga, desse controle e suporte emocional, e toda essa avaliação do atleta como um todo. E minha E aí, de uma forma geral, a gente pensa na suspeita com relação a perdas de peso de grande quantidade, alterações de crescimento e desenvolvimento, as disfunções menstruais, lesões recorrentes, infecções recorrentes, quedas de performance, mudanças de humor, né? E aí todos esses são os principais aspectos que nos fazem levar às investigações. Lembrando que a nutrição também desempenha um papel crucial na recuperação, né? E que pode estar presente também a presença de deficiências de vitaminas, minerais, lembrando exatamente que por causa de períodos menstruais podemos ter algumas deficiências, né? Ferro, ter causas de anemia, então assim são realmente coisas a serem investigadas que podem impactar não só na saúde, mas na performance da atleta, né? E aqui é uma categoria que eu achei muito interessante, que é exatamente isso. A gente tem muito dos traumas, né? A gente tem muito das lesões típicas, mas essa categoria nova, eu vou falar inventada por mim, é lesões atípicas para o futebol e típicas para outros esportes. Então, assim, parece defesa pessoal. Esse aqui, não consegui identificar qual arte marcial, mas deve ser presente em algumas. Ali demos uma chave de pescoço. Fizemos rolamento de jiu-jitsu. Aí aqui a gente vai ver segurando e batendo repetidamente. Então, assim, a gente acaba tendo muitas outras lesões que não seriam, de uma forma geral, tão esperadas, né, no futebol, mas acaba tendo trauma de mão, traumas de face, né, algumas situações que a gente ainda brinca, né, que futebol feminino, algumas pessoas elas carregam um livrinho junto, que assim é um livrinho que a pessoa anota, é o que parece. Por exemplo, nessa lesão, aqui a gente tem a Jenny, ela estava jogando pela seleção brasileira, né, e aí aconteceu essa situação de acabar causando essa lesão na outra atleta, né, e aí o que eu tenho a dizer é que a Jenny chegou a jogar contra esse outro país novamente. E que, quando ela jogou esse reencontro com pessoa desse país, né, as amiguinhas dessa atleta lembraram quem ela era.
porque basicamente depois ela ganhou uma lesão de face, né? Tivemos aqui a necessidade depois de colocar máscara para a gente proteger esses ossos, mas com certeza estava nesse livrinho, né, dos ressentimentos. E aí a gente entra finalmente em estratégias de prevenção, que a gente pensa em fortalecimento muscular, em treinamento proprioceptivo, no condicionamento físico, exatamente para evitar as lesões do fadiga, no treinamento técnico, de você realmente colocando a desaceleração, colocando os saltos para conseguir avaliar todas essas situações e conseguir que o treino, as valências sejam aproveitadas no jogo também. Lembrando que o monitoramento do ciclo hormonal pode ajudar a fazer ajustes com relação a diminuir o risco de lesões, né? Só que os trabalhos sempre citam ajustar os treinos para considerar o ciclo menstrual, podendo ser exatamente atuação específica em prevenção. E aí eu entro aqui, no futebol feminino, isso é muito complicado, porque quando a gente entra em atletas, uma grande quantidade de atletas na modalidade, a gente fica com uma dificuldade para fazer esse controle e o alinhamento, né? Então, exatamente, a gente vai influenciar o treino por causa de 5 atletas, mas e as outras 7? Ou a gente vai dividir em grupos? Então, assim, com certeza é algo que a gente consegue fazer muito melhor em esportes em que a gente tem um número menor de atletas ou até individuais. Existem vários protocolos, eu vou citar o FIFA 11+, e são tentativas de fortalecimento para a gente atuar nessa prevenção de lesões, né? Mas com certeza, apesar dele ser importante, apesar dele mostrar um impacto com relação a essa prevenção de lesão, ainda temos muito a entender, né? E é interessante que, assim, o futebol feminino cada vez mais tem alcançado maiores públicos, tem se tornado até aquele comentário, né, interessante com relação a economicamente falando, tem atraído mais público. Então, assim, é uma modalidade que cresceu muito nesses últimos 6 anos que eu tenho atuado e com certeza tem muito, muito a crescer. Como mensagens para casa, acho que é exatamente a conscientização sobre essa necessidade de trabalhos de entendimento sobre essas diferenças biomecânicas, hormonais e fisiológicas, a necessidade de entendimento de treinos específicos para ajudar nessa prevenção, né? E uma educação, assim, para atleta, para os treinadores, para a gente exatamente entender que essa programação a longo prazo, em alguém que está fazendo um treinamento intenso, pode ter impacto e a longo prazo pode ser um problema. Além disso, eu tenho que ressaltar a importância de um trabalho de múltiplas especialidades, múltiplas profissões atuando todas voltadas para esse mesmo objetivo, né? Então, a gente conseguir, obviamente, ir bem em campeonato, mas e com uma integridade das meninas também. E aqui, para terminar a minha apresentação, foi uma frase que um professor meu me falou e que eu uso muito, então eu faço questão de colocá-la aqui, que é: os adversários são os outros, nós somos médicos. Então, a rivalidade tem que ser entre os times, mas não entre a gente. Então, aqui são algumas fotos, assim, são incontáveis os atendimentos que eu já fiz para pessoas de outro time. É interessante, nessa foto central superior, foi a goleira que subiu no lance com a zagueira. Então, as duas no mesmo time caíram, né, tiveram um trauma cervical. E aí é interessante, porque foi exatamente isso. Enquanto um médico estava avaliando uma, eu estava avaliando a outra. Né? E aí a gente realmente optou por fazer essa remoção, que é essa foto mais à direita. Então, fazendo todos os protocolos para estabilização cervical, colocar em prancha, fazer essa remoção de forma segura. Né? E eu acho que essa forma, a foto de baixo é uma das mais icônicas para mim, porque foi um jogo antes da pandemia, então no Carioca, aqui no Rio de Janeiro, antes da pandemia, era possível fazer jogos com só um médico no campo, né? Só o time mandante. Então, esse dia, com certeza, perdi uns 10 anos da minha vida, porque foi exatamente um lance da goleira do Vasco subindo junto com a zagueira, e a zagueira apagou assim, voando. Ela acabou assim,
desligando o sistema ainda no ar. Então, ela caiu, e aí eu já, nesse caso, invadi o campo já para fazer esse atendimento. E, assim, foi uma das atletas que mais me preocupou, exatamente pela forma que ela caiu, né? O decúbito que ela se manteve. Então, foi, com certeza, uma das experiências mais angustiantes como médica atuando nessa parte do futebol e ainda estando sozinha e com uma atleta que eu não conhecia. Então, assim, algumas situações que acabam fugindo do controle que às vezes a gente fica, mas felizmente tudo ficou bem, a gente fez realmente a remoção, a gente colocou o colar cervical, levou para o hospital. Ela começou a despertar quando estava chegando no hospital, então foi algo bastante angustiante. Com certeza lembra isso, que a gente está ali como médico. Então, a segurança do atleta, né, a saúde dele, com certeza, é em primeiro lugar. Muito obrigada. Obrigado, Luísa. Muito interessante a sua palestra. Alguém está com a microfone aberto? Sim. Conseguem fechar o microfone? Bom. Será que é o Eu sei. Eu acho que essa mensagem final sua é muito importante, porque nós somos médicos, né? Nós estamos tratando e vamos tratar qualquer um que tenha necessidade de assistência. Parabéns por sua apresentação, muito interessante. E eu deixar aqui aberto para as perguntas no chat. E a gente vê que, como pediatra, a gente não vai tratar uma pessoa adulta como uma criança, que é um ser totalmente diferente. E eu acho que a mulher também deve ser encarada de uma forma diferente do homem, que existem suas particularidades. Só a gente podia começar a discutir um pouquinho sobre o LCA, que é uma coisa bastante frequente nas atletas, e a gente vê que existem alguns fatores, né? Como você próprio citou, o ângulo Q, né, é um dos fatores, e que durante o ciclo menstrual você tem uma alteração da elasticidade desse ligamento, e deve ser um fator onde deve ocorrer essas lesões com maior frequência. Vocês têm, abrir a pergunta para as duas, se vocês têm alguma forma de prevenção no preparo dessas atletas por conta desse aumento do índice das lesões do cruzado. Eu acho que, obviamente, a gente fazer aquelas estratégias que eu citei no final, assim, em especial esse controle neuromotor, são capacidades que eu acho que cada vez mais têm sido estimuladas, e aí aquela estratégia de controle de tronco eu tenho visto cada vez mais tendo sido aplicada. Ainda não vejo uma melhora tanto quanto eu gostaria de resultados. Então, a gente ainda continua tendo muitas lesões de cruzado. Mas, com certeza, acho que esse fortalecimento de core, essa ativação neuromuscular, então, fortalecimento de glúteo, para a gente conseguir ter uma estabilidade maior de membro inferior, com certeza são estratégias que ajudam. Só complementando aí, acho que além do fortalecimento, né, das estratégias que a Luísa já citou, eu acho que um bom monitoramento ao longo da temporada também pode ser um aliado para nós, né? Então, a gente tem um monitoramento tanto
do ciclo menstrual, quanto o monitoramento de carga, para poder tomar as decisões certas ali na hora certa, de redução de carga em momentos específicos, para a gente poder diminuir. É claro que não existe mundo ideal dentro do esporte, principalmente do esporte coletivo, né? Porque a gente precisa ajustar tudo, o futebol com o calendário apertado e tudo mais, a gente acaba tendo que adaptar, mas o monitoramento costuma fazer muita diferença, trazer um impacto muito positivo também, né? E uma coisa que acho que vale até com relação a isso, é entender também essa parte psicológica. Então, assim, que às vezes a gente vê uma falta de concentração, seja por outros problemas, então, assim, atrapalhando o treino, porque quando você diminui essa concentração, está facilitando de surgirem imprevistos e lesões. Então, entender também que até isso assim, obviamente, tudo com parcimônia, não dá para, como você acabou de falar, não dá para ser tudo preto no branco, mas a gente entender que, talvez é uma atleta que está passando por tal situação, acho que agora, não, hoje não, talvez seja o treino que a gente vai exigir tanto, será que amanhã ela estando melhor a gente consegue aumentar essa carga ao invés de fazer hoje, e aí fazer esse ajuste também levando em conta isso, porque o nível de concentração também impacta muito. Com certeza, assim, é muito multifatorial, né? E eu acho que uma coisa que também é muito interessante é a questão do relacionamento equipe multidisciplinar com comissão. Existem comissões, equipes multidisciplinares e equipes multidisciplinares, né? Então, às vezes a gente tem uma super facilidade, é um treinador que escuta e que a gente passa orientação e ele atende e entende a importância de poupar a atleta naquele momento, fazer uma redução de carga de treino, enfim, ele entende aquilo. E tem outros que vão ignorar totalmente aí a recomendação. Então, a gente vê que isso também acaba tendo impacto, né? Ou positivo ou negativo, dependendo dessa relação entre comissão técnica e equipe multidisciplinar, né? Então, uma pergunta para vocês. Bom, primeiro, parabéns, sensacionais as aulas, adorei o modo com que vocês expuseram, né? E o modo como as informações entraram bem. Mas só que, assim, acabam despertando um tanto de coisas também para a gente. Primeiro, a questão biomecânica, individualizar as atletas, né? Apesar que a gente viu bastante conceito aqui. Vocês conseguem pôr essas características biomecânicas, tipo a individual de cada atleta, tipo, olha, eu vou ter que tirar um pouco da carga aqui, precisamos melhorar um pouco aqui. É claro que a equipe multidisciplinar tem um papel grande, mas vocês conseguem pôr que isso vai fazer a diferença? Porque qual que é uma das preocupações? Ver a lesão e a partir daí fazemos a estatística e vamos melhorar. Só que a partir de que a lesão já aconteceu, qual ela pode ter a reabilitação também. Por isso individual de cada atleta, isso mudar essa história do treinamento, da abordagem, do treinador, da preparação, tudo. O que vocês acham disso? Parte a gente consegue ajustar sim, né? Em especial em períodos de pré-temporada, com avaliação isocinético e coisa assim, a gente consegue fazer um trabalho individual bem interessante. E aí já avaliar possíveis assimetrias, possíveis deficiências, e aí um trabalho de recuperação futura para tentar fazer esses ajustes, né? E aí, dependendo da queixa, até durante a temporada, alguns trabalhos preventivos. Então, consegue notar queixas específicas, condropatia patelar, a gente está vendo que tem uma fraqueza do glúteo, então já direciona, então todo atleta, segunda, quarta e sexta, antes do treino, ela vai ter que ir na sala de ativação e fazer alguns exercícios exatamente para a gente tentar intervir antes de efetivamente ter as tendinites, antes de efetivamente ter as lesões. Então, tem sido interessante porque, obviamente, a carga de treino depende mais do treinador, da preparação física, da intervenção. Mas em pré-temporada e esses ajustes antes do treino, a gente consegue fazer de uma forma bem...
Eu acho que, aproveitando aí que, né, você falou bastante de pré-temporada, eu acho que esse momento é muito um momento de ouro, né? Eu acho que é um momento em que a gente tem a oportunidade de trabalhar em prevenção, em detectar fatores que a gente vai poder trabalhar ao longo da temporada. Então, acho que é muito importante, na pré-temporada, ter uma visão muito ampla. Então, quando a gente traz aqui, nós somos indivíduos complexos, e os atletas são a mesma coisa. Então, não é uma, a gente não pode olhar para um aparelho único, não pode olhar só para osso, não pode olhar só para coração, não pode olhar, né? A gente tem que ver como um indivíduo como um todo, com todas as questões envolvidas. E aí, puxando de novo para o monitoramento, eu gosto muito desse assunto, porque a gente já teve assim, respostas muito interessantes, tanto o monitoramento dessa parte de ciclo menstrual para fazer a adaptação de treino, quanto o monitoramento de carga. E assim, a gente tem um case de sucesso aqui no Minas, que foi uma temporada onde a gente estava com 3 atletas com lesões importantes crônicas de joelho, né? Eram 3 tendinopatias patelares aí, e foi feito um controle de carga muito importante. No início da temporada, na avaliação pré-temporada, foi aquela coisa assim, não vai dar, elas não vão dar conta da temporada inteira, são 3, porque ainda se fosse assim, poupa uma e tal, e no fim das contas, assim, a gente conseguiu manter elas em todos os jogos, fazendo todo o controle de carga. Foi um trabalho muito bacana, porque foi um trabalho fisioterapia, medicina, psicologia, fisiologia, o pessoal da preparação física. Foi um trabalho muito disciplinar, de fato, assim, a gente agindo de todas as formas, monitorando dia a dia, falava, olha, hoje faz isso com ela, hoje faz isso com ela. E o treinador foi muito receptivo. Então foi muito legal e no fim da temporada, assim, a gente foi campeão de tudo, de todas as coisas que só ficamos como vice do Mundial, todo o resto a gente foi campeão, mas o Mundial a gente perdeu da Turquia, mas o resto a gente foi campeão de tudo no vôlei dessa temporada e mantendo as 3 em atividade todo o tempo. Então eu gosto muito de falar do monitoramento por isso, porque se a gente consegue colocar em prática, faz muita diferença. E uma outra coisa, aproveitando que seria a segunda pergunta, cabe, você tem avaliação de pré-participação, não sei se é loucura minha, mas cabe uma avaliação no meio do ano, sei lá, a dizer assim para... claro, vocês estão sempre avaliando, sempre tem o acompanhamento, o monitoramento, mas cabe um segundo tempo no meio para ver opa, o que evoluiu, o que atrapalhou, o que precisamos corrigir. Faz algum sentido isso ou realmente dentro da dinâmica, o que você tem da pré-temporada é o que vai valer e você vai evoluindo na sequência? Eu acho que, claro que com os dados da pré-temporada e você estando no dia a dia ali, conseguindo monitorar, você já consegue fazer, né, assim, ter muito dado e conseguir ir ajustando e tudo mais. No futebol, eu vejo que, pelo menos onde eu já trabalhei, os lugares que eu tenho contato, eu não vejo esse tipo de reavaliação ao longo do tempo. São as reavaliações naturais, de acordo com queixa, de acordo com, né, como que está sendo a evolução. Mas no Minas, especificamente, a gente tem um departamento de ciências do esporte muito robusto lá. E é feito 3 vezes ao ano. Então, tem a pré-temporada, a intertemporada e o final de temporada. Então, tem 3 avaliações até para acompanhamento de dados. Porque tem todos esses dados para gerar e para a gente entender melhor como que está. Vai muito para, assim, sendo sincera essa parte, eu acho que vale muito mais para a parte científica, para a gente entender como que cada um se comporta, porque lá são 9 modalidades esportivas, então como que cada modalidade se comporta, como que está evoluindo, para tomar decisões para as próximas equipes, do que exatamente mudanças tão grandes nas avaliações. Mas as avaliações físicas são feitas, tanto da fisioterapia quanto da preparação física, são feitas 3 vezes ao longo da temporada, essa é mais robusta. As outras, assim, né, o básico aí do dia a dia de treinamento é direto. Perfeito. Bom, gente, está aberto aí o canal para todos aí, para todas, perguntas, vamos aproveitar esse momento aí legal, né? E a gente também sempre tem bastante dúvida aqui. Eu adoro muito os dados, muito por causa da promoção de saúde, de indicadores, né? Isso que você disse, porque quanto mais número você tem, quer dizer, mais próximo você chega do real. Mas também, assim, em pensar na praticidade disso, né? Porque, você vê, essa pergunta que eu fiz em relação a ter mais datas, isso pode atrapalhar, inclusive, às vezes, a estratégia que você montou no ano, né? Então,
E vocês acham que em função do esporte feminino, é claro que ele já vem de muito tempo, mas em relação ao futebol, o fato dele ele cresceu, o futebol feminino já cresceu já com as estruturas de prevenção de lesão, seja FIFA mais 11, outros programas que existem, é, isso ajuda mais as mulheres. É claro que a mulher tem uma fisiologia diferente, mas algumas coisas que vocês citaram, ela segue um pouco o que a gente já viu também do masculino. Isso ajuda mais ou tem muita coisa nova a aprender ou muita coisa nova para desvendar dentro desses números que vocês têm? Tem bastante coisa ainda a desvendar. Apesar de já ter essas ferramentas, exatamente por esses fatores biomecânicos diferenciados, eu acredito que não que tudo é aproveitado da mesma forma que é para os homens. Então, não que não seja uma ferramenta a ser utilizada, mas, assim, com certeza, tendo mais dados, a gente talvez consiga ferramentas mais específicas com um efeito ainda melhor. Eu acho que assim, é claro que não são todos os clubes, não são em todos os lugares, mas a gente tem realidades diferentes aí em relação a suporte. E quando a gente compara o suporte do futebol masculino do feminino, a quantidade de profissionais que está na equipe, a quantidade de investimento em exames, equipamentos e etc., é muito diferente. E a qualidade do gramado para o treinamento no CT masculino e no CT feminino. Isso, na maioria das vezes, aqui no Brasil, eu acho que isso é muito diferente ainda. Eu não conheço todos os clubes, mas acho muito diferente. Uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu acho que assim, aqui no Brasil a gente ainda está um passo um pouquinho atrás nessa questão de organização de clubes do que outros lugares. Por exemplo, na Inglaterra, eu visitei alguns clubes, e aí, por exemplo, no CT do Arsenal, é muito interessante como que é feito o cuidado com as mulheres. As mulheres, elas treinam no mesmo lugar que os homens. É uma coisa que, assim, aqui para o Brasil é uma coisa tão difícil a gente ver isso em algum clube, mas aí, assim, estava lá no dia que eu fui, estava o Gabriel Magalhães, o Gabriel Jesus e a Rafa, do futebol feminino, os dois treinando junto, dividindo aparelho na musculação. Os campos, os gramados são os mesmos, né? Assim, eles trocam o horário ali, entrou um, sai o outro. Então, esse tipo de coisa, a aparelhagem é toda a mesma para todo mundo. Isso eu vejo que aqui a gente ainda está um pouco atrás, e aí acaba que as meninas perdem um pouco com isso, perdem com diagnóstico, perdem com tratamento, né? Então, se tem menos profissional e tudo mais, então eu acho que isso a gente ainda precisa evoluir muito aí nessa prevenção de lesão. Perfeito. Sensacional, gente. A Luísa mostrou um trabalho aí e que me chamou a atenção sobre a gravidade das lesões. E nos treinos ela mostrou que 2,6 e no jogo 15 vezes assim. É uma diferença muito grande. Você tem alguma justificativa ou uma coisa que você possa prevenir isso aí? Então, ainda não tem uma justificativa exata, mas era exatamente naquele ponto em relação a você estar exposto a mais situações sem controle, né? E aí exatamente esse tempo de definição do ato a ser tomado, associado a essa falta do controle motor que a gente estava citando, estavam sendo possíveis justificativas, né? Mas com certeza é muito grande a diferença. Então, falta informação nesse meio do caminho para entender como é tão grande, né? Mas essas, com certeza, estão na base tentando justificar isso. Porque no treino, se você fizer os movimentos ou atitudes de forma automática, isso pode ser transferido para o jogo, né? E no jogo aí você evitar esse tipo de lesão. Uma das coisas que eu acredito eu considero o futebol feminino mais violento realmente do que o masculino. Então, assim, até no treino, já tiveram várias situações que eu parei, olhei para as pessoas e falei assim, gente, vocês estão no mesmo time. Assim, porque eram situações que, assim, é para machucar o amiguinho, porque essas
é aquela coisa, né? Desde que eu comecei a trabalhar com futebol, eu acho que eu nunca mais vi futebol da mesma forma. Porque aí eu vejo o ato e aí eu já vou imaginando, nessa posição vai quebrar o braço, vai luxar o ombro, já vai caindo e eu já vou imaginando ali, né? E aí, assim, acaba sendo realmente extremamente agressivo alguns jogos. Então, eu acho que esse tipo de agressividade e aí essa tomada de decisão que às vezes até um pouco atrasada faz com que a gente tenha esses números maiores. Você citou luxação de ombro, eu faço ombro e cotovelo, e mesmo no masculino, você vê raras vezes, ou raras ocasiões com luxação de ombro. Vocês têm alguma estatística com relação a trauma no membro superior? Não tem uma estatística, mas assim, vivenciando o dia a dia em campo, já fiz algumas reduções de ombro, já fiz umas 3 reduções de cotovelo. Tudo bem que foram ao longo de 6 anos, mas mesmo assim, já tive fratura, luxação de cotovelo no campo, já tive fratura, luxação de tornozelo, já tive bastante coisa. Então, os dedinhos. Ombro não é tão comum, mas assim, é esperado. Assim, pelo menos uma vez por ano vai ter alguém, seja do time que eu estiver atuando ou do adversário, também às vezes é um time, como eu falei, vai sem um médico, ou vai sem alguém realmente preparado para fazer aquilo, né? E aí às vezes você vê a pessoa perdida e você vai e ajuda, mas pelo menos uma vez por ano acabo vivenciando. Eu não vou saber te falar também números exatos, mas assim, quando eu estava no futebol feminino lá no Cruzeiro, lá era feito, assim, a Físio tinha todo esse acompanhamento, tinha todos os dados documentados, a gente fazia esse acompanhamento e fazia as reuniões multidisciplinares para poder ver como é que estava evoluindo. Mas te falar assim, qual que é a proporção, não vou saber. E no Minas, assim, como são equipes diversas, então ombro tem muito no vôlei, no basquete, aí são outras modalidades, aí é outra realidade, né? E na natação também o ombro é muito sofrido. Então, lá na seleção, o ombro é um problema grande para nós, mas aí por outras coisas, muito mais por overuse do que por trauma e outras questões, porque é a demanda aí da modalidade, né? Seu, seu microfone está fechado, Fábio. No futebol tem uma situação que vocês colocaram aí, você assim, a intensidade toda, talvez assim, entre aspas, um pouco mais violenta, essa situação de prever lesão de tronco e membros superiores, talvez seja uma situação assim, real. Quer dizer, pode não ter uma estatística grande, vocês falam que de vez em quando vai aparecer, mas é visível por esse lado. Uma coisa que eu perguntar, é, nas protocolos de prevenção, uma das coisas é simulações de situações de jogo, movimento, salto, é, isso é interessante mesmo. Vocês conseguem ver, palpar em termos de prevenção de lesão, a menor estatística de trabalhar jogo, por exemplo. Veio um pouco cortado. Conseguiu entender? Que para mim veio. Falhou bastante aí, mas eu acho que foi em relação à simulação de situação de jogo, foi isso? E prevenção de lesão. Seu microfone fechou de novo, Fábio. Aí, vocês estão ouvindo? Agora Tá rapidinho para não estar cortando. A simulação de vocês conseguem palpar isso como um grande agente de prevenção de lesões? Vocês conseguem, a preparação física consegue fazer isso e você ter uma prevenção de lesões pelo fato de repetir movimento? com certeza, eu acho que exatamente por essa
transmissão de estímulo, e aí você conseguir efetivamente aplicar no jogo. Isso ajuda muito, né? Então, por exemplo, em relação, por exemplo, estudos falando o valgo dinâmico poderia ser um dos fatores que talvez estivesse associado. Então, assim, o próprio treinamento com estímulo dinâmico, o seu corpo saber reagir quando entra, quando faz movimento, entre aspas, errado, e o seu corpo entender aquele movimento e saber como sair dali sem se lesionar. Então, tem sido bem interessante essas estratégias, exatamente, de colocar em situações, por exemplo, de assim, instabilidade do tornozelo. Então, faz o atleta em ponta do pé, e aí um estímulo lateral para você exatamente estimular o que aconteceria e o próprio organismo, você conseguir se ajustar para jogar para o peso, para você não torcer. Então, são estratégias que, com certeza, eu vejo como muito efetivas para conseguir serem aplicadas no jogo, até de forma inconsciente, na verdade, né, mas atuando nessa prevenção. Beleza. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos com dúvidas. Gente, mais perguntas? Deixar a gente aqui. Não, mas colocando assim, eu acho que é um assunto bastante complexo, acho que a gente sempre vai ter bastante discussão sobre isso. Acho que vocês expuseram assim, de um modo magistral isso, né? Isso vale uma mesa de congresso, vale um dia inteiro de congresso, ainda não vamos esgotar, né? Como a gente está aqui estendendo, vou ter um pouco de tempo, mas pararam, eu vou aqui dando as palavras finais, terminando aqui às 20h30. Muito a presença de vocês, tá? Cara, profissional, assim, a exposição de vocês, tudo que vocês colocaram, os gráficos, a literatura, realmente já vou ver de antemão um assunto a respeito, mas chamar a atenção um pouco aí, Felina, aqui, acho que mais informação, gente que trabalha que é a palavra né? Agradecer. Falhou bastante aí, não deu para escutar tudo direitinho, não, mas eu acho que assim, a gente só tem a agradecer. Muito rica a discussão. Também aprendi aqui com a Luísa, com vocês. É muito bom sempre trocar e ver, né, assim, um pouco da experiência dos outros. Acho que é muito rico isso. Quanto mais a gente faz isso, a gente também dissemina, né, conhecimento. E nesse tema especificamente, que eu acho que é um tema que ainda merece tanta divulgação e dedicação. Então, parabéns para vocês também de terem escolhido esse tema, né? Que eu acho que é um tema muito relevante, muito necessário nesse momento. E contem sempre aí comigo, que precisarem, estou à disposição para ajudar e para aprender junto aí também. Mais uma vez, Beleza. exato, foi uma experiência excelente, eu gostei muito de participar. É exatamente isso, todos esses eventos são ótimos para a gente trocar figurinha, então entender a experiência do outro e adaptando, e aí já começa a repensar assim, o que eu consigo, será que eu consigo ajustar isso, modificar isso no meu serviço, incorporando um pouquinho dessas sementinhas das outras pessoas, e foi realmente excelente. Parabéns pela escolha de temas, obrigada pelo convite. E assim, me disponibilizo para falar sobre o ombro, vou estudar com relação às lesões de ombro no futebol, e aí a gente faz essa próxima discussão com um preparo maior. E outra coisa também, vocês que estão nos assistindo, obrigado pela presença. Tanto a Luísa quanto a Carla têm uma atividade grande aí no Instagram, colocam muita coisa de conhecimento, de experiência delas. Parabéns, eu acompanho vocês bastante aqui também, né? Então, a gente pode trocar bastante ideia, né? Outra coisa também, queria agradecer muito ao nosso IEP
que estão sempre aí com a gente em todos esses anos, dão todo o apoio, né? E vocês participaram, o Roberto também, pela presença aqui com a gente na direção da nossa reunião, tá? Só falar para vocês as falhas aqui, que a bateria do meu aparelho aqui estava indo embora, então desculpa por estar picotando aqui um pouco, né? Mas logo, logo nós vamos ter os outros eventos aqui, vocês já estão antecipadamente convidadas, tá bom? Então tá joia. Gente, boa noite para vocês, obrigado aí pela atenção e fiquem atentos aí que nós já vamos mandar a programação e essa aula, essa reunião vai estar gravada daqui a pouco no YouTube do nosso Instituto de Ensino e Pesquisa. E aí também a gente vai poder também divulgar o link para todos acompanharem depois. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, obrigado também, cara. Um abração para vocês, viu?